Vamos trazer mais uma vez. Hoje nós vamos falar de mundo de expiações e de provas. Aí eu estava pensando, o que é expiação? Sabe o que é expiação? Eu gosto até de lembrar do Nazareno Espiritosa, que ele fala assim, espírita é muito, vai sempre nos encontros, espia e come. Espia e come. Quer dizer que a gente sofre e come. Você lembrou de uma figura, esse Nazareno, né? Expiação é quando a gente vem passar por alguma, vamos colocar, uma doença, uma dificuldade. Eu vou até fazer um relato, porque eu estava pensando bem nesse relato que foi me contado essa semana, para a gente usar como tema. Nós vamos falar de provas e expiações, de mundos de prova e expiação. Esse mundo é um vale de ranger de dente, é ou não é? Existe mais dores ou mais alegria no mundo? 50%. Equilibrado. 50%. Meia. Sabe por quê? É porque a gente só vê o mal. A gente só vê o mal. É verdade. Mas ele está caminhando para um mundo de regeneração. Mas as dores estão latentes aí fora. Muito. Porque é o momento da grande mudança. E não é a mudança do planeta em si. Ai, que nós sempre ouvimos que quando chegasse no final do tempo, a Terra ia passar por, como foi lá em Noé. Não foi? Nós ouvimos. Quanto nós já não ouvimos isso da nossa avó, de alguém da família? Aí a gente vai vendo que vamos colocar. No Rio Grande do Sul teve toda aquela enchente. Morreu tantas pessoas que a natureza está voltando a se restabelecer. Né? Quem perdeu? O homem. Foi? E a natureza, ela segue o seu curso. E aí, nesse relato que eu ouvi, eu fiquei pensando, o que é prova, o que é expiação? E aí a gente vai estudar junto isso daí. Recentemente, essa semana, desencarnou um rapaz com problema de câncer. Quando ele descobriu que ele estava com câncer, o pai abandonou a família, caiu no alcoolismo, virou morador de rua e desencarnou. A mãe também caiu no alcoolismo. A ex-mulher do rapaz simplesmente não deixava que o rapaz visse o filho. Expiação ou prova? Prova, né? Prova. Expiação também. Vamos entender isso, olha só. A expiação é a doença que veio e ali naquele momento, era o momento da prova de todo mundo se juntar, porque não era um problema só dele. Quando nós estamos num seio familiar, aquilo que afeta a família, afeta todo mundo, é uma prova e expiação para aquela família. Então ele desencarnou e quem cuidou dele durante esse período de doença foi uma tia. E eu fiquei pensando, meu Deus, que prova é essa? Que expiação é essa? Porque aí a gente pensa, um pai e uma mãe que abandonam o seu filho na hora da doença, qual é o nosso primeiro pensamento? Julgar. Mas será que esse pai e essa mãe estavam preparados para passar por essa aprovação? Não estavam. Infelizmente, vão repetir a mesma lição. E talvez repitam a mesma lição em outra encarnação, sendo eles agora doentes e abandonados. Olha só como funciona. Então a gente está vivendo um momento agora de provas e expiações nessa terra, aonde nós estamos vendo essas violências, essa coisa da natureza, tudo sempre existiu, gente. Desde que o mundo é mundo, sempre existiu. Nós tivemos uma inquisição trazida pela igreja que matou mais gente do que a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos temos até hoje países com vários ditadores. Temos lugares onde a natureza devasta quase tudo. E a gente se questiona onde está Deus. Aí a gente vai lá, volta lá na Bíblia, e a Bíblia fala que esse é um vale de choro e ranger de dente. Que nós não vamos sair daqui enquanto a gente não pagar o último centil. Essa é a escola. Nós somos espíritos rebeldes. Eu dou aula no segundo ano básico.
do Espiritismo. Eu falo para as alunas assim, gente, é surreal a gente imaginar que a gente veio de outros planetas, né? É surreal imaginar que nós somos espíritos vivendo uma roupagem humana, uma experiência humana. Que muitos de nós não somos daqui, que muitos de nós estamos aqui para buscar o aprendizado. Aí a gente fica pensando, nossa, onde será? De onde foi que eu vim? Eu não quero nem saber. Enquanto eu estiver aqui na Terra, não quero nem saber disso. E eu gosto, quando venho trazer lição, eu gosto de ler a lição. Porque muitas vezes a gente lê o livro e nunca mais a gente voltou naquela lição, né, gente? Alguém já voltou e leu todo o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho? Às vezes eu só quando eu vou fazer o Evangelho, as pessoas falam isso. Mundos de expiações e de provas. Essa lição foi Santo Agostinho que nos trouxe. Que vos direis, que já não conheceis dos mundos de expiações, pois que basta considerar a terra que habitais? A superioridade da inteligência num grande número de seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo, já não somos um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos ainda mal saídos da mão do Criador. Suas qualidades inatas são a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Então nós já viemos de outros lugares, trazemos essas lembranças e ajudamos na criação do mundo. Mas também os numerosos vícios a que se inclinam são indício de uma grande perfeição moral. O que é moral, né? A nossa conduta? Matamos, roubamos, mentimos, né? Isso é a nossa conduta. Então nós ainda temos muito. Nós ainda vivemos muito em corrupção, ainda usamos aquela situação onde eu quero levar vantagem. O que foi a escravidão? A escravidão foi achar que o negro ou qualquer outra raça era mais inferior. Porque a gente fala da escravidão dos negros, mas no mundo inteiro sempre existiu escravidão de tudo quanto é raça. Não foi só os negros, né, que já foram escravizados. Então por quê? Porque o homem se julgava, aquele que sempre teve o poder sempre se julgou melhor do que as raças mais, vamos dizer assim, as que foram menos abastadas, aí a gente pode dizer os mais pobres, né? Aí diz aqui, eis porque Deus os colocou num mundo ingrato. Esse mundo é ingrato? Nos dá o ar que respiramos. Mas existe muito choro e ranger de dente, né? Para espiarem suas faltas através de um trabalho penoso e das misérias da vida. O que está escrito lá na Gênesis, quando nós estudamos que no momento em que Adão e Eva pecaram, o que foi que Deus falou para Eva e para Adão? Que trabalharás e tirarás o alimento do seu próprio suor. Não foi? A gente sempre acreditou que se vocês tiverem, né, esse interesse de estudar, vocês vão estudando, a gente vai estudando e vai entendendo que Adão e Eva é raça. Não somos só dois seres, uma mulher e um homem, são raças. Está lá na Gênesis. Aí ele fala, suas faltas através de um trabalho penoso da vida, até que se façam merecedores de passar para um mundo mais feliz. Olha, eu vou dizer só dois seres que até agora eu conheço na história, tem outros, né, mas que eu lembro aqui no momento. Dr. Bezerra de Menezes passou por aqui, ele tinha merecimento para ir para um lugar melhor, mas ele escolheu ficar conosco aqui nessa terra para nos ajudar. Chico também, Maria de Nazaré e alguns outros, até mesmo Judas. Se vocês estudarem a história de Judas, depois de séculos de choro e ranger de dente, Judas vem numa encarnação como Joana d'Arc, e passa por todo aquele sofrimento de ser queimado. E até hoje, ele vive aqui na crosta da terra nos ajudando. Olha só. A gente fala, poxa, mas há tanto choro e ranger de dente, por que ainda existe choro e ranger de dente? Como diz a lição, por causa dos nossos vícios, das nossas imperfeições. Mas esse mundo, ele está
está no propósito da justiça divina é que ele se transforme num mundo regenerador, num mundo melhor. Mas para isso é melhor que assim, os outros 50% que estão dentro do caminho do erro, eles têm que melhorar. Mas enquanto não houver essa melhora, nós, os outros 50%, que, olha só, gente, como é que é. Nós, os outros 50% que convivemos com eles, não podemos deixar nos arrastar pelos vícios, pelos erros que nós já cometemos. Aquele velho chavão que eu gosto sempre de repetir aqui. Se todo mundo faz, eu também faço. É o que nossa mãe dizia? Você não é filho de todo mundo. Você não é todo mundo. Na verdade, já pensou? Eu acho que Deus, se ele pudesse, se a gente pudesse ouvir a voz dele, ele ia falar pra gente já. Você não é todo mundo. Eu tô colocando você nesse mundo para você melhorar. Não obstante, não são todos os espíritos encarnados na Terra que se encontram em expiação. Nem todos aqui estão passando por essas expiações. Tem pessoas que a gente já conhece que já têm uma vida melhor. A gente já conhece, tem um casamento melhor, já tem filhos já mais educados, já vive uma vida financeira mais abastada. A gente não conhece pessoas assim, que a gente até pergunta assim, por que Deus, uns merecem, uns têm merecimento e outros não? Talvez esses que hoje não estão vivendo essas expiações, eles já passaram encarnações e encarnações dentro do sofrimento e foram melhorando. E esse é o nosso objetivo. É o objetivo de estarmos aqui, de vir buscar esse aprendizado. Qual de vocês aqui já não repetiu? Se tudo que eu soubesse hoje, eu soubesse antes, eu não teria feito errado. Já repetiram? Já não falaram essa frase? Então, esses que hoje vivem nessa situação melhorzinho são aqueles que já passaram por provações, né? Ele diz assim, as raças que chamais selvagem constituem de espíritos apenas saídos da infância e que estão, assim por dizer, educando-se, desenvolvendo ao contato dos espíritos mais avançados. Vem a seguir as raças semi-civilizadas, formadas por esses mesmos espíritos em progresso. Essas são, de algum modo, as raças indígenas da Terra, que se desenvolveram pouco a pouco, através de longos períodos seculares, conseguindo algumas atingir a perfeição intelectual dos povos mais esclarecidos. Tem pessoas que menosprezam os índios, né? E eles têm uma inteligência máxima, eles entendem tudo da natureza. Já pensou? Nós que vivemos aqui na cidade e morar lá no meio daquela selva, primeiro a gente ia morrer com medo e na primeira picada dos insetos a gente já morria, né? Então eles são espíritos que vieram, cada um de nós estamos, como a gente pode dizer assim, cada um de nós está no momento certo, na hora certa, no lugar certo para passar por aquela aprovação, por aquela situação. Então aquele que está hoje, vamos colocar assim, vamos observar, esse jovem, com essa família, a expiação dele era passar por toda essa dor. A prova da família era suportar todo esse sofrimento e dar apoio para esse filho. Não é? Qual será as expiações dele em outros momentos? Será o choro e ranger de dente porque falharam. E tem muitas pessoas que estão nesse exato momento aqui na Terra, estão falhando em suas missões, deixando de cumprir as suas missões. Muitas vezes por comodismo, muitas vezes porque não é o momento, muitas vezes porque todo mundo está fazendo, eu posso fazer. Por que eu tenho que melhorar se fulano não melhora? Por que eu tenho que ser paciente se eu convivo com gente que não é paciente? Aí a gente volta lá na Bíblia, onde está escrito o quê? Ou aqui no Evangelho, cada um vai responder por as suas ações. Os espíritos em expiação estão, se assim nós podemos exprimir, como estrangeiros, que já viveram em outros mundos, dos quais foram excluídos por sua obstinação no mal. Essa terra, vamos colocar assim, vocês já ouviram falar de Capela? Capela era um planeta que passou por esse estado de evolução como a Terra, e os espíritos que estavam lá, eles já tinham adquirido as asas. A gente fala que nós somos anjos, então eles tinham adquirido a sabedoria e o amor. Mas havia entre aqueles, os outros 50%, que não tinham adquirido.
Mas aí esses 50% que ainda viviam dentro do mal, eles podiam prejudicar aquele planeta. Aí Deus olhou para a Terra e falou, é para lá mesmo que eu vou mandar eles. E nós viemos para cá, buscar o aprendizado. Não somos mais aqueles capelinos do começo do mundo, mas nós somos descendentes desses capelinos. E o que vai acontecer com essa Terra? Esse progresso, onde aqueles espíritos que continuarem dentro do caminho do mal, já não vão mais nascer aqui. Então essa Terra vai passar por esse progresso. Qual de nós não sonha com um mundo de paz, hein, gente? Aqueles mundos de folhetinhos que os nossos irmãos do Testemunho de Jeová entregam, vocês já viram? Todo mundo sentado, brincando com os animais lá, né? Não é daquele jeito não. Mas um mundo bem melhor, onde o mal não vai prevalecer, né? Aí fala assim, né? Que os tornava causa e perturbações para os bons. Foram relegados por algum tempo entre os espíritos mais atrasados, tendo por missão fazê-los avançar, porque traz uma inteligência desenvolvida e o germe dos conhecimentos adquiridos. Nós temos nessa terra, muita gente inteligente, que usa a sua inteligência para o que, gente? Para manipular uma fórmula que é para fazer um remédio e transformar numa droga, numa bomba. Já pensou isso? As coisas, porque tudo que existe nesse mundo e tudo que é criado pelo homem é criado pela permissão de Deus. Mas o homem, com seus vícios, com as suas ignorâncias, ele pode manipular. E é uma coisa, eu falo, Deus nos deu uma coisa que faz a gente cair muito. Eu até falo, será que eu poderia conversar com o Senhor e dizer, Senhor, não dá mais isso pra gente em outra encarnação, não. Ele nos deu o livre-arbítrio. E eu falo que o livre-arbítrio, ele é que nem um elástico. A gente vai. Quando o elástico estica demais, ele não volta. A mesma coisa é o nosso livre-arbítrio, né? Ele fala assim, é por isso que os espíritos punidos se encontram entre as raças mais inteligentes, pois são também as que sofrem mais amargamente as misérias da vida. Por possuírem maior sensibilidade e serem atingidos pelos atritos que as raças primitivas, cujo senso moral é mais obtuso. Então, que adianta ter inteligência, ser inteligente, saber estratégia de uma guerra, saber como criar uma barreira, saber como criar uma represa, saber como trazer a luz até as nossas casas, saber como criar um negocinho tão desse que a gente viaja o mundo inteiro através dele, mas ao mesmo tempo usar essa inteligência para o mal. Aí esses espíritos inteligentes que ainda continuam dentro do mal, eles serão levados para outros mundos primitivos, piores do que a Terra, para lá com as suas inteligências, assim como foi conosco aqui, que vieram os pessoal que nasceu no Egito, que nasceu na China, que nasceu aqui no Peru, que nasceu na Índia, pessoas inteligentes, mas que ainda tinham o mal dentro de si. E é preciso muitas encarnações, muito sofrimento, para a hora a gente chegar e dizer, Senhor, não quero mais viver dessa situação, eu quero melhorar. E a justiça divina nos dá essa oportunidade. A Terra nos oferece, pois, um dos tipos de mundo expiatório, em que as variedades são infinitas. Mas tem por caráter comum servir de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Já está acabando. A minha amiga veio me buscar. Eu tenho uma reunião. Nestes mundos, os espíritos exilados, neste mundo, os espíritos exilados têm de lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Olha, gente, a imperversidade dos homens. A gente está vivendo num mundo cheio de pessoas. Não está falando só de homens, de sexo. Estamos falando de raças, né? De comportamentos em si. E ele fala ainda, né? Cheio de inteligência. É assim que Deus, na sua bondade, torna o próprio castigo proveitoso para o progresso do espírito. Estamos assim. Essa lição do capítulo 3, ela é muito boa, porque ela vem falar
das muitas moradas na casa do meu pai. Então ele diz assim, olha, essa terra está passando por essa aprovação. Você que está aqui, não está aqui por acaso. A sua vida deve ser levada com mais dignidade, mudanças de comportamento. Você não deve continuar com aquele pensamento pequeno de que você não vai fazer nada porque é problema do outro. Faça a sua parte. Ajude a natureza, ajude Jesus com seus pensamentos, ajude a família emanando pensamento de amor e luz. Nós não podemos resolver o problema da guerra lá fora. Nós não podemos resolver de todo a fome que está lá fora. Nós não podemos agasalhar todo mundo que a gente viu com frio nesse momento. Mas assim, cada um de nós aqui, ó, fizer a nossa parte, esse mundo não será melhor? Eu gosto até de lembrar, né? Eu estava lembrando de uma história, não sei se eu já contei aqui, que eu ouvi há muito tempo atrás. Eu chamava a menina do vestido azul. Eu vi isso numa palestra e eu acho fascinante. Então ele falou assim, existia uma menina que ela ia para a escola todos os dias, descabelada, suja, e as crianças iam dela. E aí um dia a professora, com dó daquela criança, ela resolveu que ela iria fazer um vestido para aquela criança. Então ela fez um vestido muito lindo para aquela criança. Só que quando ela colocou o vestido na criança, ela percebeu o quê? Que o vestido não estava bonito, porque a criança estava descabelada e toda suja. Então ela levou a criança no banheiro, limpou a criança, e penteou o cabelo e vestiu o vestido azul. Ficou bonito? Então se nós olharmos para a nossa vida, cada um de nós fizer alguma mudança, será melhor. Quando a criança chegou em casa, a mãe viu que a criança estava muito linda e ficou orgulhosa de ver a filha. E ela percebeu que ela também não cuidava da casa dela tão bem. E ela resolveu limpar a casa, limpar o quintal, fazer tudo que ela não tinha mais aquele hábito de fazer, de limpar, que às vezes nós vamos deixando para amanhã, para depois. Quando eu ficar mais velha, hoje não é o momento, hoje vocês foram convidadas para fazer o estudo. Ah, eu não tenho paciência, estou velho demais, estou esquecido demais. Mas nós somos espíritos eternos. Então essa mãe cuidou de toda a casa. Quando o pai chegou em casa, que viu que estava tudo limpo, a filha limpa, ele falou, eu vou pintar a frente da minha casa. E ele foi e cuidou da frente da sua casa. E os vizinhos perceberam, olha, um exemplo. E os vizinhos percebendo aquilo, acharam lindo, aquela casa estava arrumadinha e foram e arrumaram todas as frentes das suas casas. A prefeitura, sabendo daquilo, mandou limpar as ruas. Resumindo, um exemplo bom pode fazer com que a gente melhore a nossa vida. Então, seja exemplo bom. Não importa se o outro ainda não aprendeu. Seja um exemplo bom. Uma boa palavra. Gosto sempre de dizer quando eu venho aqui para vocês, porque eu uso isso para a minha vida. Bom dia, boa noite, obrigado, graças a Deus, até logo, boa tarde, Deus te abençoe, vai com Deus, durma bem, não faz bem na nossa vida? Isso deve ser as nossas atitudes, todos os dias, para a gente transformar esse mundo num mundo melhor. Muita paz. Você pode?